conservar cada um de vocês. Amém, irmão? Agradecemos Deus por nós estar aqui e por Deus ter sustentado nós. Amém? Hoje é o Dia dos Pais, né? Assim comercialmente se fala, né? O Dia dos Pais é todo dia, mas de acordo com o comércio, que é hoje o Dia dos Pais. E tem muitos que não estão aqui, provavelmente foi visitar os pais ou estão em festa. Mas nós aqui estamos. Amém, irmão? Nós aqui estamos, graças a Deus. A leitura dessa noite, ela está no mesmo lugar que estava na semana passada. Ouvindo, pois, Abraão, que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados, nascidos em casa, em número de 318, e perseguiu os reis, perseguiu o rei até Dan. Está tudo certo aí, da gravação? Tudo bem? Então vamos lá. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, nós apresentamos a causa do irmão Décio nas tuas mãos, que para nós é uma coisa que dói muito saber que está ali entubado no hospital. Também tem o filho do pastor Vicente, de ter coração entubado. Essas coisas aí são notícias que entristecem, são notícias que não alegram, mas o Senhor está ao lado de cada um, Senhor. De cada um, ajudando a se estabelecer, retornar para seu posto de dever novamente. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, e os irmãos que estão aqui com saúde, nós agradecemos para o Senhor o conservar. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Teve um pastor que ele costumava dizer que o casamento tem 3 fases. O casamento tem 3 fases. Primeira fase dele, quando eles casam de novo, um fala para o outro assim: se você quiser ir embora, você vai. Eu tenho onde ir. E essa é a primeira fase, que sempre está arrumando, eu tenho onde ir. Eu não preciso de você, eu não dependo de você. A segunda fase é quando entra: não vai embora, que eu preciso de você. Não vai embora, que eu preciso de você. Essa segunda fase é melhor, né, irmão? Quando a pessoa chega num lugar de falar para o outro: não vai, que eu preciso de você. A terceira fase diz que vem lá para os 65 anos. Não vai embora, que eu não fico sem você. Não é que eu preciso de você, e eu não fico sem você. Essa é a última fase do casamento. É quando chega: eu não fico sem você. E é quando amadurece e começa a olhar no retrovisor da vida e começa a ver os momentos fáceis e o momento difícil que os dois passou junto, que os dois venceram. E ela fala: se você não tivesse ao meu lado, eu não tinha vencido. Aí ela já começa a reconhecer: eu não tinha vencido se você não tivesse do meu lado. Mas na terceira fase, ela fica melhor. Ela fala: não vai embora, que se você for, eu morro.
eu não sei o que eu faço. E tem muito casamento que o marido foi embora e a mulher virou... Ela foi para a casa dos pais, mas ficou em depressão até morrer. Outra ficou sozinha, não quis mais ninguém, preferiu morrer, viver sozinha. E tem outra até que chegou a ir para as sarjetas, quando perde o marido. Porque a coisa é raizar. É raizar. Uma árvore junto com a outra, não tem jeito do vento derrubar ela, porque a raiz de uma ajuda a outra. Porque você vê só as duas de pé, mas lá embaixo a raiz das duas está assim, ó. Então, para derrubar uma, tem que derrubar a outra. Eu creio que quando o casamento chega a desse nível, dos dois raizar, você entendeu? Como um não tem jeito de se puxar, porque as raízes se cruzaram. Então não tem como se sortar. E com o tempo você vai vendo, você vai olhando aquela companheira sua. Irmão Brana fazia muito isso. Tem muito fio de cabelo branco da Meda que fui eu que deixei branco. Fui eu que deixei branco. Você vai olhando, você fala assim, você fala, por que eu não fui melhor? Embora que esse reconhecimento, por que eu não fui melhor, só vai vir depois da morte. Porque nós, como ser humano, temos isso, de reconhecer a pessoa depois que morre. Nós não dá uma flor para ela viva, mas nós quer dar uma coroa depois que ela morre. Nós quer dar o que ela não vê. Nós quer dar o que ela não sente. Porque depois que ela morre, o que ela vai fazer com a coroa de flor? Usar ela não vai, cheirar ela não vai. E quando ela, o irmão Brana que disse isso, falando do irmão Neville, é preferível dar uma rosa para ele vivo do que uma coroa depois de morto. E aí a gente chega com aquela coroona na costa lá no cemitério, e enquanto estava vivo não deu uma flor. A vez não deu um sorriso, a vez não deu um abraço, companheiro. A vez não sentou junto, riram junto. E o casamento, tem casamento, eu não sei se ele consegue chegar, mudar de fase. Eu acho que ele vai ficar 50 anos junto, amarrado na primeira fase. Se quiser ir embora, que vai. Eu me viro sozinha. Eu me viro sozinho. Tenho meu emprego, tenho meu meio, tenho minha família. Ele não sai da primeira fase. Ele nunca chega na segunda. E eu preciso de você. E eu preciso de você. Eu não sei se pode aplicar isso à igreja, a membro e pastor, ao ponto do membro falar, pastor, eu preciso do Senhor. Não sei se na minha cabeceira, lá no caixão, se tem um pastor para apresentar eu a Deus. Talvez hoje eu não precise do Senhor, mas lá na cabeceira de um caixão eu vou precisar de um pastor para apresentar eu a outro mundo. Porque quando você entra nesse, um pastor apresenta você aqui. Quando você sai desse para ir para o outro, tem que ter um pastor para apresentar você lá. E se você não tiver? E se você não tiver? Tudo isso aí são coisas que nós temos que pensar nela. O irmão está entendendo? Ou amanhã,
o amanhã. Você planta hoje porque você sabe que tem um amanhã. Se você não soubesse, você não plantava. Se você não soubesse, tem um amanhã. Agora, tem muitas coisas boas que nós, por não saber usar, nós desperdiça. Vamos falar de Jesus, vamos falar do sangue de Jesus, batismo em nome de Jesus, mensagem de profeta, a porta da igreja aberta. São tudo coisa boa que Deus tem dado para nós nesse mundo cheio de peste. Que o Umbanda diz que nós estamos num hospital de pestilento. Mas no meio de tanta peste, Deus tem algo bom. Mas às vezes nós não percebemos o que temos. Nós não percebemos o que temos. Ele fala aqui, agora deixe-me chegar a isso rapidamente. Pergunta e resposta, tá isso. Isso consciente à igreja. Assim sendo, para vocês, visitante, tenho que dar uma palmadinha na igreja agora. Então me dê um tempo aí. Eu só um minuto, por favor. Ouça, meus filhos. Esses dons são maravilhosos. Ninguém sabe o quanto eu aprecio e eu amo com todo o amor piedoso. Mas esse dom pode causar mais dano a você se não souber usar de maneira correta. Deus dá um dom para você na vida. Se você não souber usar esse dom, você causa mais dano do que benefício. Com uma coisa boa que Deus te deu. Tudo está em saber usar. Tudo está em saber usar. Esses dons são coisas preciosas. Que eu amo esses dons, língua estranha, interpretação, profecia. Mas se você não souber usá-lo, você causa mais dano do que bem com esses dons. Por ter uma coisa boa, mas não sabe usar aquela boa coisa. Tem um bom marido, tem uma boa esposa, mas não sabe da posição dela. Tem um bom pai, tem uma boa mãe, mas não sabe usá-lo. Não sabe usá-los de uma maneira correta. O irmão Brana, ele profetizou para uma mãe: Deus vai tirar sua menina, sua nenê. Não adianta nem orar que Deus vai levar embora. Uma mulher levantou na reunião e falou assim: Deus vai dar vida para essa nenê. Billy Paul chegou no irmão Brano e falou: e aí, pai? O senhor disse que a nenê vai embora, a mulher disse que não. Aí o irmão Brano disse: espera então. Espera. Mais uns dias que você vai ver quem é que está certo. Quando foi no outro dia, a nenê morreu. O irmão Brano falou assim: quem é que está certo? Então aquela mulher, ela tinha um dom. Só que ela não estava usando para o bem. Ela não estava usando aquilo para o bem. É um dom bom de profecia? É. Mas quantas pessoas com o dom de profecia não têm saído da igreja com dom de profecia? Vocês estão entendendo? Que nem aquele casal, aquela família chegou, sentou lá atrás da igreja
E um pastor visitante olhou, chegou no púlpito, olhou a igreja, olhou aquela família sentada e apontou o dedo para o rapaz. Falou assim: você vai pregar esse evangelho a todo o Brasil. Aí a mãe, o pai do rapaz, olhou para ele e falou: meu Deus, filho, coisa boa saber que tem um filho que vai levar esse evangelho a todo o Brasil. Naquela semana o rapaz morreu. Aí vem pai e mãe na igreja: cadê aquele pastor que profetizou? Ah, ele estava de passagem e foi embora. Ele é mentiroso, porque meu filho morreu e ele disse que ele ia pregar o evangelho a todo o Brasil. Então nós temos, irmão, que fazer que nem Abraão. Abraão levou 318 homens, nascido em casa, homem treinado. Homem treinado. Veja lá. Levou, ouvindo, pois, Abraão, que seu irmão estava preso, levou os seus homens treinados. Ele tinha mais servo em casa. Ele tinha servo comprado, ele tinha servo ganhado de presente, mas ele levou nascido em casa. Ele levou homem treinado. Em outra tradução, ele levou homem capacitado. Vocês estão entendendo, irmão? Irmão, Deus não levou Davi a lutar contra o Golias enquanto não deu treinamento para Davi. Quando ele matou o leão, ele matou o urso, aquilo era treinamento. Quando ele matou Golias, não era treinamento. Porque o que ele cita para o rei Saul, quando o rei Saul aperta ele: o que você vai apresentar para mim? Deixar você lutar contra o Golias. Eu apresento que eu matei um urso e um leão por causa da ovelha do meu pai. Ele mostrou: eu sou treinado. Eu sou um homem treinado. E o irmão Brana diz que Deus treina todos os seus filhos. Deus treina nós. Porque todos nós encontraremos na nossa vida com Golias. Todos nós temos um Golias para derrubar. E se nós não tivermos um treinamento, ele não levou o servo comprado nem o ganhado. Ele levou nascido em casa, que era desde pequeno, nascido em casa, e homens treinados. Homens treinados. E a vida, como dizem os antigos, se o pai e a mãe não educam, o mundo educa. Se o pai e a mãe não dá conta de treinar, pode deixar que o mundo dá treinamento. O mundo ensina a pessoa a viver. A pessoa ensina. Então a gente tem que, irmão, a valorizar o que Deus tem dado para nós, principalmente o Calvário, principalmente o sangue de Jesus, que é a única química que apaga pecado, principalmente o Espírito Santo, que é o nosso mestre, o qual não deixa nós ser enganados por nenhum ismo. Graças a Deus pelo Espírito Santo dado a nós. Mas nós temos que valorizar isso. Temos que valorizar essa porta aberta, porque um dia vai ser fechada. Temos que valorizar, ele fala aqui assim, falando ainda de não saber usar. Agora, o que é isso? Esse é um dom, está no mundo, eles estão na igreja agora. Os dons estão na igreja, mas as pobres criancinhas. Agora uma faca na mão de uma criancinha, irmão. Uma gilete na mão de uma criancinha. Já pensou uma navalha na mão de uma criancinha? O que ela não faz? O que uma criancinha não faz com o revólver? Então o irmão Brana diz que o dom está na igreja,
Ele está na igreja. Ele fala, o dão estão na igreja, mas essas pobres criancinhas recebem esses dão e não têm ensinamento para saber controlá-lo. Porque tudo que está no mundo é de Deus. São João 1, tudo foi feito por meio dele e para ele. E o apóstolo Paulo disse, ele morreu para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Esse dia eu vi um rapaz, até na internet, teólogo, né? Provavelmente é, falando assim que tem uma leitura em Pedro, ele leu lá, o Evangelho pregado aos mortos. Aí ele falou assim, essa leitura é uma leitura isolada. Eu falei, desde quando tem leitura isolada na Bíblia? Desde quando Deus vai escrever uma coisa e deixar isolada? Todas as coisas que Deus escreveu, disse Paulo, foi inspirada por Deus. Para nós ensinar, para nós educar. Todas as coisas foi inspirada. O irmão Brana diz que a Bíblia é um quebra-cabeça. Às vezes tem um versículo em Gênesis, e o versículo que dá continuação nele está lá em Apocalipse. Aí você fala, esse versículo aqui a gente não entende. Mas tem outro lá na frente que vai encaixar com ele. Porque está esparramada. E você tem que juntar a peça. Você não viu o vale dos ossos secos? Cada osso uniu com o seu osso. Cada versículo une com o seu versículo. Às vezes tem um versículo que a metade dele está num lugar, que a outra metade está em outro lugar. Jesus mesmo chegou a ler um versículo só foi a metade e não continuou. Porque sabia que a outra metade, só 2000 anos mais tarde, ia cumprir. O irmão está entendendo como é que é as coisas? Então, tem coisa de Deus que ela cai na mão de pessoa que ela não tem ensinamento, que ela não tem instrução para ter aquilo. E ela causa dano com aquilo. O irmão entendeu? Nós sabemos que por muitos anos o mundo religioso pentecostal foi ensinado que quem falava em língua estranha tinha o Espírito Santo. Aí, irmão, formou aquele reboliço de pessoas ir para o monte orar, chegava lá no monte, orava, e depois via fogo acendendo gravetos, trazia os gravetos para casa, e falava em língua e saía, eu recebi o Espírito Santo. O irmão Brana diz, para receber o Espírito Santo, primeiro você tem que nascer de novo. Primeiro passo, você tem que nascer de novo. Para depois receber o Espírito Santo. Você entendeu? Não é você falou de língua, você já nasceu de novo? Essa é a pergunta. Vocês entenderam? Porque caiu na mão de criança, que Deus chega a falar com os pentecostais, eram as criancinhas, que eles embolavam a linha. Que ele embolava a linha. Embolar a linha é embolar a Bíblia. O irmão estão entendendo? Há outro que vem e fala para você assim, irmão, cuidado, irmã, senão você não vai ser arrebatado. Irmão, a pessoa que vai ser arrebatada, o nome dela está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. As pessoas que vai ser arrebatada é ponto final, não tem como mexer. No projeto que Deus fez, que Ele fez o projeto para a sua noiva, é um projeto, irmão, que ninguém mexe. A noiva, ela é membro do corpo de Cristo. E se ele perder um membro, ele fica aleijado. E você não põe um braço no lugar do outro. Então ninguém pode tomar o seu lugar.
Porque se Deus perder um braço, ele fica aleijado. E o cordeiro não pode ter mancha nem ser defeituoso. E quem faz o Jesus ser completo é você. Quem faz Jesus ser aperfeiçoado é você. Porque se ele perde você, ele fica defeituoso. E se ele punha outro no lugar, não é original. O irmão Banda fala isso. Adão podia pedir outra mulher para Deus, quando a Eva caiu. Ele podia falar, mata ela e me dá outra. Mas não ia ser mais original. E Adão pegou Eva e remiu Eva, porque ele viu que ela era original. Amém, irmão? Ela era original. Louvado seja Deus. Você pode cair que nem Eva caiu, mas você é original de Deus. Você está na profundeza da mente de Deus. Louvado seja Deus, irmão. Tem muitas coisas. Se você pega uma criancinha, você dá uma nota de R$200 na mão dela, manda ela para a padaria, o que é que ela faz com aquilo, irmão? Ela não sabe o valor que ela tem. Um menino subiu no sultão da casa e ele achou uma caixa, e nessa caixa tinha bastante coisa. Ele pegou um selo, desceu a escada, foi na esquina, um homem fazia coleção de selo, e falou assim, eu achei um selo, o senhor não compra? Você compra, o que você quer? Ah, dá uma caixa de bombom para mim, tá bom. Aquele homem vendeu aquele selo, não sei por quantos milhões. E o menino trocou com a caixa de bombom. E você perde um culto desse aqui, que às vezes vale milhões para a eternidade. E você troca a troco de uma caixa de bombom. Você troca a troco de uma sopa, que nem Esaú trocou a primogenitura por um prato de comida. E depois ele chorou amargamente. Nenhuma benção, pai, eu tenho nenhuma. Você tinha tudo, mas você vendeu por um prato de comida. Não valorizou a primogenitura que ele tinha. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão, sem hipocrisia nenhuma. Se eu estou com hipocrisia, que Deus me elimina. Deus conhece o meu coração. O único lugar que eu me encontro bem nesse mundo aqui, que eu chego aqui, eu consigo sorrir, é na igreja. É na igreja. A rua hoje se tornou um pacto de tristeza e angústia pelo que você vê andando na rua. Na casa da gente também você não encontra aquilo que traz aquela alegria que você deseja. Não estou dizendo a sua casa, mas você tem vizinho, para trás, para frente, e você não sabe o que faz. Eu nem hoje mesmo fui na rua, falei, aqui não posso, porque um carro ali, não tem como ouvir essa música. Entrei para dentro, estava vizinho, falei, também aqui em casa não posso ficar onde eu vou. A hora que eu peguei o carro, afastei o carro, falei, meu Deus, graças a Deus tem igreja para mim ir. Você ainda está contente com esse mundo? Você ainda acha lugar nesse mundo para se alegrar? Não tem mais, irmão. Ele é hospital de pestilento. Esse mundo é hospital de pestilento. Assim como a pessoa não valoriza os dons que tem, como disse o irmão Breno, eles não valoriza, porque também não foram ensinados a valorizar. Tem isso também. Você acha, irmão, se eu soubesse que o analfabeto no mundo sofre, o analfabeto no mundo é humilhado, o analfabeto no mundo é palhaço porque não sabe falar corretamente, não sabe ler,
Você acha que eu ia só ficar cortando cana, levando almoço para os meus irmãos, e ia deixar de ir na escola? Eu não, eu ia chutar a cesta de balde de comida e falava para meu pai, eu vou na escola. Não fui um dia na escola fazendo o quê? Levando almoço para os irmãos. Depois trabalhando de bombeiro para a turma, já com 8 anos, corote na costa. E hoje não faz falta o estudo? Vocês mesmos sabem o que faz, você vê que é como ganhando de ler. E eu gostaria que essas crianças não passassem no caminho que eu passei. Por isso que eu luto por vocês, estuda. Amém? Estuda. É sacrifício, mas é um sacrifício que tem um bom retorno. Tem um bom retorno. Amém? A porta abre mais larga para você que tem estudo do que para aquele que não tem. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo e aonde está indo esse mundo que tudo é controlado por máquinas. Na lavoura, um homem só. Numa máquina, eu não sei quanto que ele colhe por dia numa colhedeira, quanto que ele colhe por dia, e o outro na outra carregadeira ao lado dele, só os dois. Ele só aperta um botão assim, a máquina trabalha sozinha. Ele cruza o braço e ela trabalha. Vocês estão entendendo? Então, vai chegando, vai apertando, vai apertando, vai apertando. E quem estuda vai abrindo, mas quem não estuda vai apertando, vai apertando, vai apertando, vai apertando. E lá na frente, você vai ver que aquele bom tempo que Deus te deu, aquela oportunidade rica que Deus te deu para você estudar, você jogou fora. Você lembra do homem que carregava a cruz dele? Todo mundo tem uma cruz. E a turma andava depressa no caminho e a cruz dele é um pouco mais longa, porque tem uma cruz que é mais longa do que a outra. Mas quanto mais longa é a sua cruz, mais alta ela levanta você. Você entendeu? Porque quem levantou Jesus nessa altura foi a cruz que ele carregou. E quem levanta você para encontrar Jesus no ar é a cruz que você carrega. Ela que vai levantar você. Vocês não estão entendendo? Aí ele vendo que a cruz dele era pesada, e os outros iam, ele ia ficando para trás, ele pegou um serrote e serrou o metro da cruz. Aí pegou a dele e falou, agora tá bom. Agora sim. Agora eu também ando depressa. E foi, pedra para lá, pedra pula para cá. E ele ia fazer que a cruz dele pular. E foi embora. Lá na frente tinha um corguinho que passava, não tinha ponte, não tinha nada. Cada um pegava a sua cruz, punhava a cabeceira lá, o pé aqui, e fazia a pinguela dela, passava, pegava a cruz, punhava na costa, porque lá na frente ia ter outra. E ele punhava a cabeceira, apartava o pé. Ele punhava o pé, apartava a cabeceira. Ele falou assim, é o pedaço que eu cortei. Aquele culto que você cortou. Vai fazer falta um dia. Aquele sermão que você não ouviu. Vai fazer falta um dia. Por isso que o irmão Brana disse, eu não quero problema no passar. O que ele fala? Eu não quero problema no passar o rio. Porque tem um rio para passar. E você tem que ter a sua cruz ali para ajudar você a passar. Um joga fora. Um joga fora. Ah, está pesado demais. Joga fora. Outro joga fora a esposa, outro joga fora o esposo, outro joga fora os filhos. Eu não aguento mais, está muito pesado para mim.
Mas Deus dá coisa para você que você precisa. Quanto tempo Adão não carregou Eva dentro dele? Porque desde quando Deus criou Adão, já criou Eva dentro dele. Os dois foram criados juntos. Vocês estão entendendo? Quanto tempo ele não andou com Eva dentro dele, aquela natureza feminina dentro do homem? Você pensou um homem com a natureza feminina dentro dele? Vocês já pensaram? Vocês já pararam para pensar o que é um homem com uma natureza feminina dentro dele? O irmão Bana diz que Deus tirou a costela de Adão para fazer Eva. Deus estava tirando o quê? Diminuindo a carga. Deus estava tirando a mulher dele. Deus tirou a delicadeza dele. Adão era um homem delicado. Deus tirou a delicadeza dele. Quando Adão estava sozinho, ele chegava num buquê de flores e ficava lá, florzinha, lindinha, lindinha, naquela coisa feminina. Quando a Eva saiu, falou: ô Eva, cuida daquelas flores lá, ó. Não vou cuidar daquilo lá não, vou ver lá o boi lá embaixo. Porque tinha saído dele aquela natureza feminina, Deus tirou de dentro dele e colocou tudo em Eva. Mas quanto tempo ele não andou com isso dentro dele? Até Deus tirar. Meu mesmo Jesus carregou nós dentro dele, que nós saímos na lançada. Mas carregou nós dentro dele. Ele carregava o nosso pecado em cima do ombro dele. Mas nós não, nós carregava dentro dele. Amém? Nós carregava dentro dele. Quando aquela lança furou o coração, saiu água, saiu sangue, saiu o Espírito. Que é justificação, santificação. Vamos ver ali, nasce a noiva. Vocês entenderam? Ali nasce a noiva. Deus muito claro fala com Paulo: a minha perfeição é aperfeiçoada na fraqueza. Quando Paulo ora 3 vezes para Deus: tira esse espinho de mim, Deus falou: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Muitas coisas não quer que Deus tire de nós, mas Deus não pode tirar, porque é aquilo que está aperfeiçoando nós. Amém, meu irmão? Em outras palavras, é aquilo que está treinando nós. Treinando nós, porque nesse mundo que nós vivemos é um campo de treinamento. A realidade é o lado de lá. Vocês estão entendendo? A guerra verdadeira é lá no Gog e Magog. Lá no Gog e Magog. Lá é a guerra. Que lá nós temos que jogar Satanás para o lago de fogo. E nós estamos junto com Deus. Porque nós já estivemos junto com Ele em teofania. Agora nós estamos completo. Nós estamos em teofania e no corpo. 16 elementos. Nós estamos completo nessa última. Porque de lá nós trouxemos ele para a terra junto com Deus. Mas agora nós temos que jogar ele dentro do lago de fogo. E é nós que vai jogar juntamente com Deus. Amém, meu irmão? Deus está treinando nós louvar, porque lá que nós vai louvar. Deus está treinando nós ser humilde. Deus está treinando nós. Deus está treinando nós. Às vezes acontece um fato, aí você se perde no nervoso, desequilibra, e Deus está treinando você. Irmão, não vamos brincar, porque o que aconteceu com Jesus se repete entre nós. Porque chegou num lugar onde Pilato colocou
Jesus do lado e colocou Barrabás do outro e olhou para a multidão e falou assim: qual é dos dois vocês querem? Aqui está o autor da vida, aqui está o homem que ressuscita os mortos, aqui está o homem que dá saúde ao enfermo, aqui está o homem que restaura os perdidos, aqui está o homem que é um destruidor, aqui está um homem que é um assaltante. Qual dos dois vocês querem? Vocês são livres para escolher. É a lei da democracia, né? Direito de escolha. E o povo não escolhe Barrabás? E o que eles fizeram com o Criador? O que eles fizeram com aquele que tudo ele fez para ele, por ele e para ele? Aquele que é Senhor dos vivos e dos mortos. Aquele que prega o Evangelho para a salvação e para testemunho, no tempo e fora de tempo. O que fizeram com ele? Crucifica-os. Crucifica-os. Livra nós desse homem. Eu creio que cada domingo à tarde, ali para 6 horas, o Pilato aparece dentro da sua sala. O Pilato aparece dentro da sua sala. Ele fala que 7 horas começa o culto e 7 horas também começa o Faustão. Qual dos dois vocês querem? 7 horas começa o culto, 7 horas tem uma sopa com pé de galinha. Qual dos dois você quer? E aí nós olha para Jesus, e olha para Barrabás. Eu quero Barrabás. Nós olha para o culto e nós olha para o caldeirão de sopa que está... E a perna de frango vai e desce para cima assim. Que nem aquele negócio do trator aqui. Carregadeira. Qual dos dois você quer? Nós temos que fazer escolha, que nem Ruth. Você quer voltar com a sua irmã órfã ou você quer ir comigo, Ruth? Eu não tenho nada para te oferecer. Voltando com a sua cunhada, você vai voltar para o seu povo, para o seu Deus. Indo comigo, você nem sabe, você nem conhece o meu povo. Você não conhece a cultura do meu povo. Sua cunhada já voltou. Aquele irmão já voltou. Aquele irmão já parou. Aquele irmão não quer vir mais na igreja. Você também não quer parar? Você vai chegar nesse lugar que a Noemi vai falar para você: quer continuar ou quer voltar? Porque Salomão disse: não há nada novo. Tudo que foi volta a acontecer. Você fala, isso é novo. Ele fala, já aconteceu no século passado. Você quer continuar? Ou você quer voltar para o seu velho mundo, para o seu velho costume, para as suas velhas músicas, para as suas velhas amizades? Ou você quer continuar para um lugar que você não conhece, você não sabe o que está lá? A Ruth falou, eu não vou voltar. E não insista para mim voltar, porque eu não voltarei, porque eu não sou de voltar, eu sou de avançar. E Paulo disse, Deus não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer naquele que recua. Está lá em Hebreu. Diz que Napoleão estava guerreando, tem uma hora que a guerra estava meio perigosa, e o soldado dele estava já perdendo. Aí um soldado gritou para o corneteiro, aquele que
tocava a corneta para eles guerrear, porque tudo na base de corneta, né? Toca a corneta de recuo. Ele falou assim, Napoleão não ensinou eu tocar corneta para recuo. Eu não sei tocar corneta para recuar. Eu só aprendi a tocar corneta para avançar. Avançar. Amém? Louvado seja Deus. Avançar. Caminhar. Erguei a vossa cabeça, que a vossa redenção se aproxima. Ele não manda nós baixar a cabeça. Levantai a vossa cabeça, que a vossa redenção se aproxima. O que você queria ter dentro da arca de Noé? Com cheiro forte dos animais, sem ar condicionado, ou queria que ter para fora da arca? Se você fosse fazer uma escolha, você queria ser quem? Ruth ou Orfa? Hã? Ruth. Você queria ser quem? Noé ou aquele povo que ficou fora da arca? Se você estivesse na pé da cruz de Cristo, você escolhia Barrabás ou escolhia Jesus? Porque a sua escolha de hoje é a escolha que você fazia lá. Eu creio que depende muito de aperto. Depende muito de aperto. Falaram para mim que a cigarra canta até morrer. Depois eu fui descobrir que ela não canta até morrer. Ela canta, que lá não é cantar, é gemido para sair da casca. Ela quer sair da casca. Aí você vai lá no tronco, você vê aberta a costa, assim que ela foi embora. E o nosso gemido de Romano 8 é para sair da casca. Porque sair da casca é sair para a vida, irmão. Amém? E nós temos que sair da casca. Aquele médico que queria comprar a esquina para fazer laboratório, no tempo do Mambrano falou, Deus vai te dar, doutor. Mas faz 25 anos que está isso amarrado na justiça por herdeiro, mas Deus um dia vai desatar isso e vai te dar. Um dia telefonou por Mambrano, Mambrano, eu estou com frio. E não era tempo de calor, Mambrano. Eu já sei, doutor. O que é que o senhor sabe? A justiça liberou terreno e o senhor foi o comprador. Exatamente, Mambrano. Eu falei, doutor, saia da casca. Saia da casca, doutor. Amém? Nós devemos sair da casca. Porque quando o vintinho sai da casca, o passarinho sai da casca, ele vai viver. Amém? Mas dentro da casca, ele é dependente daquela casca. Tudo depende do aperto, viu, irmãos? Se você tem um vizinho seu à esquerda, com roque artão, o vizinho da direita, com outro roque artão, na frente da sua casa, um caminhão com o capô aberto, outro rocão. Ah, você não vê a hora que chega a hora da igreja, não, irmão. Mas não tem esses rocão. Tudo é silêncio, tudo é sossego. E o perigo de se acomodar. Porque o irmão Branda diz que a águia só sai do ninho quando tira a lã e deixa espinho. Porque se não tirar o conforto da águia, ela não voa. Quando Deus tirou o conforto de Sansão, de dormir no colo de uma mulher, tirou o conforto dele, porque aquilo é conforto, né, irmão? Dormir, deitar no colo de uma mulher e ela fazer carinho com a cabeça da gente e passar a mão assim, dizer assim. Que é conforto.
E o que o conforto dele levou ele? Cego dentro do moinho. Quando acabou o conforto, aí ele falou: Senhor, uma vez mais, Senhor, uma vez mais, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Vamos orar. Orar para os irmãos da internet, orar para os irmãos que estão em cama de enfermidade com coronavírus. E vamos colocar em oração. E orar pela igreja. A igreja está precisando de mais oração. A igreja está precisando de oração para Deus colocar desespero no coração desses irmãos que estão em casa. Para Deus colocar desespero. Cada culto que você perde é uma porção que você está perdendo. Mas cada culto que você assiste vai enriquecendo mais a sua vida. Senhor Deus, obrigado. Pela igreja, pela mensagem, pelo Espírito Santo, pelo teu sangue que apaga o nosso pecado. Obrigado, Senhor. Na hora de nós escolher, nós te escolhemos. Nós tínhamos Barrabás, mas nós preferimos o Senhor, Pai. Todos nós tivemos um Barrabás na nossa frente, mas nós escolhemos o Senhor, Pai. Todos nós tivemos oportunidade de voltar novamente para os Moabitas, mas nós preferimos seguir a Ruta, a Noemi, mesmo sem ela dizer que não tinha nada para dar. Mas nós preferimos ficar com ela do que voltar para o velho mundo, voltar para o velho sistema mundial, Senhor. Obrigado por o Senhor dar força para nós fazer essa escolha de andar nesse caminho. É estreito, na verdade, mas tem um final glorioso, Senhor. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, com os irmãos da internet também, seja ricamente abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.